Ele fez isso ali, diante de todos. Não havia como negar nem disfarçar. Mais de 100 colegas, clientes e até os diretores da empresa viram quando Rafael Costa pegou a mão de Miguel Duarte e o puxou para o centro da pista de dança. Miguel sentiu o corpo inteiro estremecer. Era como se todos os olhares da sala se fixassem nele naquele instante. E ainda assim, ele não conseguiu soltar a mão de Rafael. A festa anual da Luz e Associados tinha fama de exageros e histórias que rendiam meses de comentários nos corredores. Miguel nunca gostara de participar, mas, como designer sênior, sua ausência seria notada. Por isso, limitava-se a ficar perto do bar, fingindo interesse no copo de uísque e tentando passar despercebido. Até que ouviu uma voz baixa ao seu lado. "Você parece querer fugir daqui." Miguel girou o rosto e encontrou Rafael com 2 copos nas mãos. Ele falava num tom mais íntimo do que Miguel já tinha ouvido em reuniões ou apresentações. "Não gosto muito desse tipo de festa", respondeu, aceitando a bebida. "E você? Não devia estar cercado de clientes?" Rafael sorriu de um jeito inesperado, menos formal, mais humano. "Já cumpri minha parte. Agora queria mesmo era encontrar você." Miguel engasgou. "A mim?" "Claro, trabalhamos juntos há 8 meses e fora das reuniões não sei quase nada sobre você. E, sinceramente, queria mudar isso." Miguel sentiu-se exposto. Estava acostumado a ser invisível, a brilhar apenas através do trabalho, nunca através de si mesmo. "Não tenho nada de especial." Rafael se aproximou um pouco mais. "E, discordo, você tem um olhar diferente. O projeto da campanha Alvorada só funcionou porque você viu o que ninguém mais viu." Miguel desviou o olhar sem saber como reagir. Nunca lidara bem com elogios, ainda mais vindos de Rafael, o menino de ouro da empresa, admirado por todos. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Rafael surpreendeu. "Dança comigo." "Está brincando?" Miguel quase deixou cair o copo. "Não, a banda começou uma música lenta, só um dança." "Rafael, estão todos olhando." "Eles já olham." Ele estendeu a mão, firme, decidido. "Para mim, você é a pessoa mais interessante dessa sala." O coração de Miguel disparou. Contra toda lógica, contra cada instinto de autopreservação, ele colocou a própria mão na de Rafael. Na pista, outras duplas se movimentavam suavemente. Rafael o envolveu com o braço nas costas, conduzindo com naturalidade. O gesto foi simples, mas Miguel sentiu como se o mundo tivesse parado. "Viu? Não dói", murmurou Rafael com a boca próxima ao seu ouvido. Mas a mão dele não ficou apenas na posição protocolar de dança. O toque demorou-se, firme, traçando caminhos lentos que nada tinham a ver com o compasso da música. Miguel percebeu o calor subindo-lhe pela pele. "Rafael, isso não é só dança", sussurrou sem coragem de se afastar. "É exatamente isso que quero", retrucou ele num tom que misturava urgência e verdade. "Estou cansado de fingir que não sinto nada." Miguel engoliu em seco. Ao redor sabia que dezenas de olhos os acompanhavam, mas, ao mesmo tempo, era como se só existissem os dois. "Se continuarmos, todos vão comentar." "Deixe comentarem." Rafael apertou levemente a mão dele. "Prefiro que saibam agora do que continuar escondendo." As palavras caíram como um choque. Durante meses, Miguel havia interpretado os olhares, os sorrisos breves, os toques rápidos ao passar documentos como fruto da própria imaginação. Agora, em plena festa da empresa, Rafael estava a confirmar tudo. A música se aproximava do fim. Os outros pares começavam a sair da pista, mas Rafael não o soltou. Ficou ali, olhos fixos nos de Miguel como se esperasse uma resposta silenciosa. Miguel tentou falar, mas a voz não saiu. Ele só conseguiu deixar que Rafael o segurasse mais perto. Pela primeira vez, não recuou. Quando a última nota ecoou, Rafael disse com firmeza: "Quero que venha comigo esta noite, não para o que está te a pensar, só para conversarmos longe daqui." Miguel encarou aqueles olhos que, pela primeira vez, não exibiam apenas autoconfiança. Havia ali vulnerabilidade, quase medo. Isso foi o que o convenceu. "Está bem", respondeu quase num sussurro. Rafael soltou um suspiro aliviado, mas não largou a mão dele ao saírem juntos da pista. Miguel sabia que, a partir daquele instante, nada voltaria a ser como antes. Foi um choque vê-los deixar o salão juntos. Alguns colegas comentaram em voz baixa, outros apenas seguiram os dois com o olhar. Miguel sentia cada passo pesado, como se cruzasse uma linha invisível, mas Rafael não soltava a sua mão, conduzindo-o com firmeza até o carro que já os esperava na entrada.
O trajeto até o apartamento foi silencioso. Miguel olhava a cidade iluminada pela janela, tentando organizar os pensamentos. Cada gesto de Rafael ainda queimava em sua memória. A mão nas costas, o olhar intenso, a ousadia de tê-lo exposto diante de todos. Sentia medo, mas também uma estranha sensação de liberdade. "Está tudo bem?" perguntou Rafael, quebrando o silêncio. "Não sei." Miguel riu, nervoso. "Acho que nunca estive tão confuso." Confuso é bom, significa que algo verdadeiro está a acontecer. Rafael apoiou a mão sobre a dele por alguns segundos, firme, quente. O apartamento de Rafael era espaçoso e impecável, mas Miguel mal reparou nos detalhes. Sentou-se no sofá ainda com o casaco vestido, como se precisasse de algo que o protegesse. Rafael trouxe 2 bebidas, mas em vez de se afastar, acomodou-se ao seu lado, perto o suficiente para que os ombros se tocassem. "Miguel, preciso dizer isso de uma vez", começou Rafael com voz mais baixa. "Durante meses tentei ignorar. Convenci-me de que não passava de admiração pelo teu trabalho, mas não era. Cada vez que entravas numa reunião, tudo em mim se agitava." Miguel desviou os olhos, o coração disparado. "Pensei que fosse imaginação minha." "Não." Rafael tocou-lhe o braço. "Era eu. Fui eu quem evitou, por medo de perder o controlo." O silêncio que se seguiu não foi vazio, era denso, cheio de verdades não ditas. Miguel respirava fundo, tentando absorver cada palavra. "E agora?" perguntou enfim. "O que fazemos com isso?" Rafael virou-se totalmente para ele. "Agora, pela primeira vez, não quero esconder. Não quero ser o profissional perfeito, o colega exemplar que todos admiram. Quero ser eu, contigo." A sinceridade desarmou Miguel. Sentiu um nó na garganta, como se algo finalmente se soltasse dentro dele. "Tenho medo!" "E eu também." Rafael pousou a mão sobre a sua. "Mas não vou a lugar nenhum." O gesto simples, a mão entrelaçada à sua, fez Miguel estremecer mais do que qualquer palavra. Ficaram assim por longos minutos, até que o riso inesperado escapou de ambos. Era nervoso, mas libertador. "Olhe para nós", disse Miguel, rindo ainda. 2 adultos a tremer como adolescentes. "É porque importa." Rafael sorriu de volta, com um brilho de alívio nos olhos. "Quando algo importa de verdade, ficamos assim." Miguel encostou-se no sofá, exausto de emoções. Rafael aproveitou para aproximar-se mais. Não houve pressa, não houve exigência, apenas um toque leve na face, seguido de um beijo casto na testa. O coração de Miguel quase parou. "Obrigado por confiar em mim", murmurou Rafael. Miguel fechou os olhos por um instante. Ninguém nunca tinha dito isso a ele daquela maneira. "Não sei no que vai dar." "Nem eu, mas sei o que sinto." As horas passaram em conversa. Falaram de infância, de família, de medos que nunca tinham partilhado com ninguém no trabalho. A cada revelação, a cada riso partilhado, o espaço entre eles diminuía. Quando perceberam, estavam quase deitados no sofá, lado a lado, apenas trocando histórias e silêncios confortáveis. "Vai achar ridículo, mas não quero que esta noite acabe", confessou Rafael num tom quase infantil. "Também não quero", admitiu Miguel, surpreendendo-se com a própria franqueza. Quando o sono começou a vencê-los, Rafael levantou-se e trouxe-lhe uma camisa larga. "Fica, não quero que volte para casa a esta hora." Miguel hesitou, mas aceitou. Pouco depois estavam deitados lado a lado na cama. Nada além disso, apenas 2 corpos próximos, respirações que se ajustaram ao mesmo ritmo. Rafael passou o braço por cima dele num gesto protetor. "Assim está melhor." Miguel não respondeu, apenas deixou-se ficar, sentindo o calor do outro. Adormeceu com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinho. E no fundo sabia, aquela noite não era um acaso, era o início de algo que iria mudar tudo. Na manhã seguinte, o choque espalhou-se como fogo no escritório. Sussurros nos corredores, olhares prolongados no elevador, conversas interrompidas quando Miguel entrava numa sala. A dança na festa não passara despercebida a ninguém. E Rafael, no primeiro momento parecia tranquilo, cumprimentou todos com a confiança habitual, mas quando notou os olhares e os risos abafados, a sua expressão mudou. "Fica calmo", disse ele a Miguel baixinho no corredor. "Eu resolvo." Mas resolver significou distanciar-se. Durante as reuniões, evitava encarar Miguel. Nos intervalos, mantinha-se cercado de colegas, como se quisesse provar algo. Miguel sentia cada gesto como uma facada. Na pausa para o almoço, um colega comentou em tom malicioso: "E então, Miguel, já ensaiando novas coreografias com o Rafael?" O sangue subiu-lhe ao rosto. Fingiu rir, mas por dentro a vergonha queimava. Procurou Rafael com os olhos, esperando apoio, mas ele desviou o olhar e saiu da sala sem dizer nada.
Naquela noite, Miguel chegou a casa sozinho. Pegou no telemóvel várias vezes, mas não teve coragem de escrever. Sentia raiva e, ao mesmo tempo, medo de perder aquilo que começara a nascer entre eles. No dia seguinte, Rafael finalmente procurou. Esperou até a sala de reuniões esvaziar-se e fechou a porta. Precisamos falar. Miguel cruzou os braços, defensivo. Agora quer falar? Ontem foi fácil fingir que não me conhecia. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não é isso. Eu só não esperava que fosse tão rápido. Rápido! A voz de Miguel falhou. Você me puxou na frente de todos. Foi você quem disse que não queria mais esconder. Eu sei. A voz de Rafael tremeu. Mas ver a reação deles, ouvir as piadas, confesso que entrei em pânico. O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel sentiu os olhos arderem, mas não queria chorar diante dele. Então era só coragem de festa? O quero assumir acabou quando o dia amanheceu? Rafael deu um passo à frente, tentando tocar-lhe o braço, mas Miguel recuou. Não me peça para fingir que não doeu. As palavras cortaram o ar. Rafael ficou imóvel, incapaz de responder. Miguel, por sua vez, não aguentou mais. Agarrou a pasta, saiu da sala e deixou-o sozinho. Nos dias seguintes, a distância aumentou. No escritório, limitavam-se a falar estritamente do trabalho. À noite, Miguel recebia mensagens curtas, pedidos de desculpa, mas não respondia. O coração dizia para perdoar, a mente gritava que não podia confiar em alguém que recuava tão facilmente. Numa sexta-feira, ao final do expediente, Rafael esperou por ele na porta. Não fuja, por favor, só quero alguns minutos. Miguel parou, cansado de resistir, mas o tom da sua voz saiu ríspido. O que vai ser agora? Mais promessas que não consegue cumprir? Rafael respirou fundo, os olhos brilhando de frustração. Eu nunca senti nada assim antes, e isso me assusta. Passei anos a construir uma imagem perfeita, e agora percebo que posso perder tudo por causa de um sentimento que não consigo controlar. Então escolha. Miguel encarou-o, firme, mas a voz embargada. Continue a viver para a imagem ou assuma o que sente, mas não me peça para ser invisível outra vez. Rafael não respondeu. O silêncio dele foi a pior das respostas. Miguel virou as costas e foi embora com lágrimas que já não conseguiu segurar. Aquela noite foi a mais longa. Sentado na varanda, Miguel tentou convencer-se de que tinha sido apenas um erro, uma ilusão, mas, no fundo, sabia, não era apenas ele que estava em jogo. Rafael também lutava contra o medo. A diferença é que, naquele momento, o medo estava a vencer. Foi no dia da grande apresentação do novo projeto que tudo explodiu. O auditório estava cheio, clientes importantes, diretores, toda a equipe reunida. Miguel tentava concentrar-se nos slides que preparara, mas cada vez que via Rafael no palco ao lado, o peito apertava. Ainda não tinham resolvido nada, e agora estavam lado a lado, obrigados a agir como se nada tivesse acontecido. Quando chegou a vez de Rafael falar, todos se inclinaram para a frente. Ele tinha essa capacidade de prender a atenção, mas dessa vez a voz soava diferente. Não havia apenas segurança, havia nervosismo. Antes de mostrar os resultados, começou respirando fundo. Preciso dizer algo pessoal. Miguel gelou. Aquilo não estava no guião. Os diretores trocaram olhares, confusos. Sei que muitos comentaram sobre a festa da semana passada, continuou Rafael, e não vou fingir que não aconteceu. Eu dancei com alguém de quem gosto, com quem quero estar. E não me arrependo. Um murmúrio percorreu a sala. Miguel sentiu o rosto arder. O impulso foi levantar-se e sair, mas não conseguiu mover-se. Rafael, então, virou-se diretamente para ele. Miguel, chega de silêncio. Passei a vida a te viver para agradar aos outros, a esconder partes de mim. Mas contigo, eu não quero esconder nada. Deu um passo na direção dele, em plena frente de todos. Se isso me custar reputação, que custe. Prefiro perder imagem a perder a oportunidade de ser verdadeiro contigo. O ar ficou pesado. O coração de Miguel batia tão alto que parecia ecoar no auditório inteiro. Quando percebeu, Rafael já estava ao seu lado. Não houve tempo para pensar. Apenas sentiu a mão dele segurar a sua, firme, quente, sem pedir permissão. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Depois, alguns cochichos, mas Rafael não largou. Ao contrário, aproximou-se mais até que Miguel pôde sentir a respiração dele. Se quiser que eu pare, eu paro, murmurou só para ele. Mas se quiser que eu continue, não vou esconder nunca mais. Miguel fechou os olhos por um segundo. Meses de tensão, de medo, de esperança desabaram de uma vez. O corpo moveu-se sozinho, apertou a mão de Rafael de volta e deixou-se envolver pelo abraço que veio em seguida. Foi forte, apertado, sem vergonha. Um aplauso tímido surgiu no fundo da sala.
logo abafado por outros comentários. Mas Miguel já não ouvia. Estava preso naquele gesto que mudava tudo. Pela primeira vez, não eram apenas olhares escondidos ou frases sussurradas. Era público, exposto, irreversível. Quando saíram do palco, ainda de mãos dadas, Miguel virou-se para ele com lágrimas nos olhos. Você percebeu o que acabou de fazer? Percebi. Rafael sorriu, mas havia medo também. Acabei de escolher você. Miguel riu nervoso, limpando os olhos com as costas da mão. Você é louco! Talvez, mas prefiro ser louco contigo do que continuar são sozinho. O resto da apresentação correu quase no automático. Os clientes ficaram confusos, os diretores também, mas ninguém ousou confrontá-los naquele instante. O que importava era o que acontecera ali. Rafael finalmente deixara o medo de lado. Na saída, Miguel segurou-o pelo braço, a voz embargada. Por que agora? Por que assim? Porque quase te perdi. Rafael acariciou-lhe a face com a ponta dos dedos. E percebi que, se continuasse calado, te perderia de vez. Prefiro enfrentar todos do que perder você. Miguel não conseguiu responder. Apenas encostou a testa na dele, deixando que o silêncio dissesse tudo. Naquela noite, ao voltarem juntos para casa, não havia mais espaço para dúvidas. O medo ainda existia, claro, mas já não mandava. Pela primeira vez, Rafael tinha provado em voz alta diante de todos aquilo que Miguel tanto esperara ouvir, que ele estava disposto a lutar por eles. O choque da declaração de Rafael espalhou-se como um raio por toda a empresa. No dia seguinte, o ambiente estava carregado. Os olhares eram inevitáveis, os cochichos constantes. Alguns colegas aproximaram-se de Miguel em tom solidário, outros mantinham distância como se não soubessem como agir. No entanto, algo havia mudado. Rafael não recuava mais. Caminhava ao lado dele pelos corredores, cumprimentava os colegas com a mesma confiança de sempre e, quando alguém insinuava algo, respondia com firmeza. Sim, é verdade. Estamos juntos. Algum problema? Essa postura deu a Miguel uma coragem que nunca tinha sentido. Já não precisava esconder-se, baixar os olhos ou inventar desculpas. Mesmo nas reuniões mais tensas, bastava sentir a mão de Rafael pousar discretamente em suas costas para se lembrar de que não estava sozinho. Claro que houve resistência. Um diretor chamou Rafael para uma conversa a portas fechadas, alertando sobre a imagem da empresa, mas ele respondeu sem hesitar. A minha vida pessoal não diminui os resultados que entrego. E se ser verdadeiro incomoda, o problema não é meu. Miguel soube dessa conversa depois. Quando ouviu, sentiu um orgulho difícil de explicar. Durante tanto tempo achara que era apenas ele quem arriscava tudo. Agora via que Rafael estava disposto a pagar o mesmo preço. As semanas passaram e, pouco a pouco, o burburinho perdeu força. No escritório sempre surgia uma nova fofoca para ocupar os corredores. E quando perceberam que os dois mantinham o profissionalismo, a novidade deixou de ter tanto impacto. A noite, porém, era diferente. O apartamento de Rafael tornou-se refúgio. Entre jantares improvisados, risadas por causa de filmes medíocres e conversas intermináveis na varanda, os dois construíam algo sólido. Não era apenas paixão ou curiosidade. Era rotina, era cuidado. Miguel sentia isso quando Rafael lhe trazia chá depois de um dia longo ou quando adormeciam no sofá, um enroscado no outro, sem precisar dizer nada. Um sábado de manhã, meses depois, Miguel acordou com um cheiro de café vindo da cozinha. Encontrou Rafael desajeitado, tentando preparar panquecas. Não sabia que tinha esse talento, brincou Miguel rindo ao ver a confusão na frigideira. Não tenho mesmo. Rafael aproximou-se e lhe deu um beijo rápido nos lábios. Mas aprendo qualquer coisa desde que seja contigo. Foi nesse instante que Miguel percebeu. Não era mais um segredo escondido em olhares ou um risco tomado numa festa. Era vida partilhada, simples e verdadeira. Mais tarde, sentados na varanda, Miguel não resistiu. Se pudesse voltar atrás, faria diferente? Rafael demorou a responder. Depois apertou-lhe o papo e a mão. Só me arrependo de uma coisa. De quê? De ter esperado tanto para dançar contigo. Miguel sorriu, emocionado, e deixou a cabeça repousar no ombro dele. Sentiu a paz de quem já não precisava justificar-se ao mundo. O futuro ainda traria desafios, disso tinha certeza. Mas, ao olhar para Rafael, entendeu a lição que a vida lhe dera. A coragem de ser verdadeiro compensa cada olhar atravessado, cada comentário maldoso, porque no fim não se tratava de agradar aos outros, mas de escolher quem queria ao seu lado. Miguel e Rafael haviam escolhido um ao outro, e isso mudava tudo.